Como controlar e diminuir a ansiedade? Esse é o tema dessa live. Esperar o pessoal chegar. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Todas bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Como controlar e diminuir a ansiedade é o tema dessa live. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, já aviso vocês que essa é certamente uma das lives mais importantes de todas as que eu já fiz, tá? É uma das lives mais importantes. Então eu quero começar perguntando para vocês, quem aí já me conhece, quem já me acompanha faz algum tempo e quem nunca me viu antes está chegando aqui nessa live pela primeira vez. Bom, pessoal, nunca consigo acompanhar as lives, mas seus posts sempre foram de grande ajuda. Que bom que você conseguiu assistir essa live de hoje, está conseguindo, né? Agora, para quem não consegue acompanhar, todas as lives ficam gravadas, exceto as que eu faço de forma surpresa, né? De vez em quando eu abro algumas assim, do nada, durante a semana, em alguns horários aleatórios que nem eu sei quando eu vou fazer. E aí é apenas para perguntas e respostas. Essas não são gravadas, não ficam gravadas, mas as que eu faço na segunda-feira, todas elas são gravadas, tá? E ficam gravadas, melhor dizendo. Tudo fica lá na aba de vídeos do meu perfil e tem mais de 80 lives. Ainda vou fazer uma conta para poder falar um número mais preciso. Mas eu sei que são mais de 80 lives que eu já fiz. Então, todas gravadas. Tem algumas que são importantíssimas, eu chamo de lives-chave. E essa é uma delas. Como controlar e diminuir a ansiedade. Por que essa é uma delas? Para quem já me acompanha, sabe que eu tenho aqui no Instagram 2 temas centrais: depressão e ansiedade. Eu falo sobre muita coisa, mas tudo gira em torno de depressão e de ansiedade. Então, por exemplo, semana passada, como é a vida de quem superou a depressão, enfim, tudo gira em torno disso, né? Em breve vou fazer uma live sobre compulsão alimentar. Em breve vou fazer uma live, que vai ser uma live especial para brasileiros que moram no exterior, brasileiros que moram fora do Brasil. Tem bastante pessoas que moram fora do Brasil chegando no meu perfil, vou fazer uma live sobre isso também. Também vou associar com depressão, com ansiedade, enfim. Então é isso, tem muita coisa aqui no meu perfil. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Tem várias pessoas que eu estou vendo aqui que já me acompanham. E, pessoal, como eu estava dizendo, essa é uma das lives mais importantes de todas. Então eu já peço para vocês curtirem a live. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Mari. Quem mais está chegando, boa noite. Quem está chegando agora, peço que curta a live, toca no coraçãozinho aí, porque isso faz o Instagram entender que essa live está boa e faz o Instagram mostrar para outras pessoas que eu estou ao vivo, o que é muito importante. Outra coisa, do lado do coraçãozinho vocês vão ver que tem um avião, que é um triângulozinho voltado para a diagonal. Toquem nesse avião para compartilhar essa live com outras pessoas. Vocês podem mandar essa live para amigos, parentes, enfim. Então, muita gente me pede ajuda, muita gente me pergunta, né? Como eu faço para ajudar meu amigo, meu pai, minha mãe? Compartilhem essa live, convidem essas pessoas, porque a live de hoje é fundamental, né? Todo mundo deveria assistir essa live. Que ansiedade é uma coisa que pega muita gente e tem muitas dúvidas a respeito disso. E aí um recado também, já começando nesse sentido, o que acontece? Para quem já é meu paciente, né, para quem já faz terapia comigo ou com outro psicólogo, essa live vai ser, assim, vai ser muito importante mesmo. Para quem ainda não faz, já fique claro que precisa fazer. Essa live também vai ajudar, vai ser bastante útil, mas para quem já faz terapia, para quem já se trata, vai ser mais útil ainda, porque vocês vão conseguir estabelecer associações de coisas que vocês falam com o psicólogo de vocês, que algumas vezes
sou eu próprio. E isso vai ser um potencializador para quem já se trata. Para quem não se trata, volto a dizer, vai ajudar bastante também, mas nada substitui terapia, né? Nada substitui tratamento, é importante lembrar disso. Então, pessoal, a gente começa pensando numa coisa. O que é ansiedade? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber e definir, né? O que é ansiedade? Bom, esse é o primeiro ponto. Então, ansiedade é um estado de expectativa e apreensão ligado ao futuro. Toda vez que você está num estado de expectativa, ou seja, esperando algo acontecer, você está num estado de apreensão, você está pensando no futuro. O que significa apreensão? Significa tensão. Você está tenso ou tensa e está pensando no futuro. Esse estado de expectativa e de apreensão, isso é o que se chama de ansiedade. A ansiedade, via de regra, por definição, está ligada ao futuro. Existem algumas coisas parecidas com ansiedade, como estresse, por exemplo, né? O estresse, biologicamente, tem algumas reações que são parecidas com a ansiedade. Eu vou falar sobre isso. Mas o estresse está mais ligado ao presente. A ansiedade está ligada ao futuro. Então, a ansiedade tem dois hormônios que controlam ela. Um é o cortisol, outro é a adrenalina, principalmente a adrenalina. Muita gente já ouviu falar no cortisol como hormônio do estresse, né? Que ele sobe quando a gente está muito estressado, e aí isso tem algumas consequências, algumas reações no nosso corpo, e tem alguns sintomas da ansiedade, né? Mas eu vou falar sobre os sintomas daqui a pouco. Antes de falar dos sintomas, eu vou explicar primeiro a função do principal hormônio da ansiedade, que se chama adrenalina. A adrenalina, ela é liberada pela nossa suprarrenal, uma glândula suprarrenal, com um comando do cérebro, né? O cérebro dá um comando para essa região do corpo, que é uma glândula suprarrenal, e essa glândula libera adrenalina, que é esse hormônio que prepara o nosso corpo para luta e fuga. O que significa luta e fuga? Prepara você para lutar e para fugir, certo? Por que isso acontece? De onde vem, né? Eu vou explicar melhor isso depois, tá? Mas ela prepara o nosso corpo para lutar e para fugir. Eu vou explicar por que isso acontece, por que isso é necessário. Mas primeiro vamos começar pelo começo, né? Luta e fuga, adrenalina. E o que é que significa lutar? Lutar é quando você precisa de energia, você precisa de força. Você precisa que o seu coração bata de forma acelerada. Você precisa, olha só, presta atenção nisso. Precisa que o teu pensamento fique rápido. Você não pode errar. Olha a tensão que vai surgindo aí com isso. Você precisa enxergar bem para se proteger de predadores. Isso lá em milhares de anos atrás, quando a ansiedade surgiu. Por isso a sua pupila fica dilatada, né? E aí, pessoal, existem vários sintomas da ansiedade que são sintomas físicos. Então, o primeiro que eu estou falando, taquicardia, que é o coração acelerado, porque o corpo precisa de sangue, precisa de oxigênio, precisa de força para lutar, para você bater no inimigo ou para você fugir, sair correndo. Então, se a gente interpreta que a gente é mais forte do que o inimigo e a gente pode bater, a gente entra nesse estado de luta. Ou a gente entra num estado de fuga, sair correndo, certo? Então, luta e fuga são os dois principais estados que a gente entra. Existe um terceiro ainda chamado paralisia. E esse é bem mais raro, mas acontece. Inclusive, isso acontece em todo o reino animal. Todo o reino animal tem esses três estados, tem o hormônio adrenalina, uma coisa biológica. Lembrando que o ser humano é animal, né? A gente é animal também, é bom lembrar disso. Então, o que é a paralisia?
A paralisia é quando o animal interpreta que não adianta lutar e também não adianta fugir. Então ele se finge de morto. Você já deve ter visto, talvez na televisão, no YouTube, quando uma zebra vê um leão, né? O que ela faz? Ela sai correndo? Às vezes ela não vai sair correndo, né? Ou ela vai brigar? Não, ela não vai brigar, ela sabe que ela vai perder. Então muitas vezes ela deita no chão e se finge de morta. Isso é uma forma de camuflagem que pode ser um mecanismo inconsciente até, que pode ser essa paralisia. Ela literalmente paralisa. Então ela fica paralisada. E quando isso acontece com muita frequência, a pessoa começa a entrar em depressão. E depois eu vou falar mais sobre essa ligação entre uma coisa e outra. Então, primeira coisa, taquicardia, né, que é necessária para isso. O problema é que daí surgem outras coisas juntos. Surge, por exemplo, sufocamento. Por que essa sensação de sufocamento? Porque a gente começa a respirar de forma muito rápida. A pessoa começa a respirar muito rapidamente, muito rapidamente. Então tem muito ar que entra no corpo e isso se chama hiperventilação. Tem muito ar, muito oxigênio entrando. Então dá essa sensação de sufocamento pelo excesso de ar que entra às vezes. Ou às vezes é o contrário. Quando é uma crise de pânico, que eu vou explicar depois, esse sufocamento às vezes acontece porque está entrando pouco ar. Então você pode ter muito ar entrando ou pouco ar entrando. Depende da pessoa. Depende da situação, mas a respiração fica desregulada. Outro sintoma, sudorese. O que é sudorese? É suor nas mãos, suor nos pés, nos braços, né? Então a pessoa começa a ficar suada e esse suor pode ser quente ou pode ser frio. Tem pessoas que têm um suor frio também, não é só o suor quente que a gente tem de calor, não, tá? Aí tem outras sensações, como a sensação de rubor. O que é rubor? Quando o rosto fica vermelho. Vocês já viram quando uma pessoa está com vergonha? Então, essa vergonha não deixa de ter a ver com ansiedade. Será que estão pensando mal de mim? Isso é ansiedade. Então, rubor, a pessoa fica vermelha. Tontura é outro sintoma. Só que a tontura, pessoal, é um sintoma de tanta coisa, né? Então, às vezes, algumas pessoas me fazem algumas perguntas nos stories que às vezes eu respondo com muito cuidado, mas às vezes nem tem como responder algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas podem me perguntar: Márcio, tontura é ansiedade? Não dá para falar que tontura é ansiedade, não é assim, não dá para colocar como uma definição. Tontura é ansiedade, não dá para dizer isso. Dá para dizer que tontura é um sinal de ansiedade, pode ser ansiedade. Tontura pode ser labirintite, pode ser enxaqueca, pode ser um problema no seu olho, você pode estar com um problema na tua visão, né? Tanta coisa pode causar tontura. Então, assim, esses sintomas que eu estou falando, eu tenho tontura, portanto estou com ansiedade. Não necessariamente, você pode estar com um problema no teu olho, você pode estar com um problema no teu ouvido. Então, assim, exames médicos são importantes, tá? Não se esqueçam disso. Micção frequente, a pessoa sempre vai no banheiro fazer xixi, ou às vezes cocô, né? Isso pode acontecer também. Vem aquela descarga de adrenalina, por que a pessoa às vezes tem vontade, uma urgência de ir no banheiro fazer xixi ou cocô? Porque o corpo precisa ficar leve para poder fugir dos predadores. Então, biologicamente, o corpo tem esse impulso de se livrar do peso. E esse peso pode ser xixi ou cocô. Então é por isso que a pessoa às vezes tem a necessidade de ir no banheiro várias vezes, ou de fazer cocô também, tem a diarreia, né? Enfim. Agora, então, de novo, mesma coisa em relação à tontura. Olha só, eu estou com diarreia o tempo todo, portanto estou ansioso. Não é assim, né? Não é uma conclusão. Eu tenho diarreia, portanto estou ansioso. Cuidado para vocês não entenderem errado o que eu falo. Se uma pessoa está com diarreia com frequência, pode ser ansiedade, pode ser verme, pode ser infecção intestinal. Então, assim, médicos são extremamente importantes. Tá com micção frequente, quer fazer xixi o tempo todo, pode ser uma infecção urinária, pode não ser ansiedade, tá? Não se esqueçam disso. Então, estou falando sintomas de coisas que têm a ver com a ansiedade, mas que podem ter a ver com outras coisas também. Aliás, a própria taquicardia. Às vezes a pessoa está com um problema no coração. Então, cardiologista, certo? Sufocamento, mesma coisa. Vai conferir com o cardiologista. Eu sempre falo isso é extremamente importante. Outros dois sintomas, tremores, por causa da adrenalina alta também. A pessoa começa a tremer. Náusea, que é aquela vontade de vomitar. Mesma coisa em relação à diarreia ou a vontade de ir no banheiro. O corpo precisa
colocar para fora, o corpo precisa ficar leve, né? Então, não só a náusea, mas o próprio vômito mesmo, né? Então, a diarreia, dor de estômago, às vezes a pessoa não chega a ter a diarreia, mas ela tem aquela dor de estômago e uma sensação também de fraqueza, a pessoa fica fraca, como se ela tivesse perdido energia, né? E essa fraqueza às vezes acontece nas pernas, a pessoa sente que ela vai cair, ela sente que ela não vai mais conseguir parar em pé. Tem uma outra coisa também que é um aperto no peito ou na garganta, mas isso acontece, na verdade, principalmente quando uma pessoa está tendo uma crise de pânico. E eu vou explicar a diferença entre ansiedade e pânico, né? Esses são os sintomas, de maneira geral, sintomas físicos da ansiedade. Os sintomas cognitivos, ou seja, os sintomas que são do pensamento, presta atenção nisso, pensamento acelerado, a pessoa está presente, mas está ausente porque ela está pensando no futuro, em algo ruim que vai acontecer. Ou, às vezes, em algo bom que vai acontecer. Por exemplo, eu vou viajar daqui a uma semana para uma viagem dos meus sonhos e tal. Então, estou concluindo minha faculdade, vou me formar, vou receber, sei lá, um aumento de salário, não consigo dormir. Isso também acontece. Então, a ansiedade não é apenas em situações ruins. Ela também acontece em situações boas e a gente precisa lembrar que a ansiedade, eu sempre falo, as pessoas às vezes não entendem isso, ansiedade não tem cura porque ela não precisa de cura, porque ela não é uma doença. A ansiedade é uma emoção humana normal. O problema é o excesso. O excesso de ansiedade é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Então, pessoal, toda vez que eu falo transtorno de ansiedade, é a mesma coisa de excesso de ansiedade ou ansiedade patológica, tá? Patologia significa doença. Então, o excesso de ansiedade é uma doença. A ansiedade não é uma doença. E o excesso de ansiedade, os transtornos de ansiedade, isso tem cura. Então, às vezes eu pergunto nos stories isso. Ansiedade tem cura? Não, ansiedade não tem cura. Transtornos de ansiedade tem cura? Com certeza. Porque o transtorno de ansiedade é o excesso. É quando você tem esses sintomas que eu acabei de falar e eles atrapalham a sua vida. Eles aparecem em situações que não deveriam aparecer ou eles aparecem de uma maneira muito exagerada e isso atrapalha a sua vida. Esse é o ponto. Isso atrapalha a sua vida. Você não consegue trabalhar direito, não consegue conversar direito. Então, isso é o excesso de ansiedade. Um dos tipos de transtorno de ansiedade mais comum se chama transtorno de ansiedade generalizada, famoso TAG, TAG, né? O que é isso? A pessoa está simplesmente ansiosa pra caramba o tempo todo. Tudo deixa a pessoa ansiosa, ou o tempo todo ou quase o tempo todo. Então, tudo deixa a pessoa ansiosa. A ansiedade está sempre ou quase sempre muito alta. Então, qualquer coisa, se um namorado chega em casa e vai falar alguma coisa, ela fica ansiosa. Se o namorado sai, ela fica ansiosa. Se o marido chega em casa, ela fica ansiosa. Se o chefe precisa falar com ela, ela fica muito ansiosa. Se ela vai marcar uma consulta no médico, ela fica muito ansiosa. Ela não consegue parar de pensar no futuro. E ela não dorme, ela tem insônia. Aliás, esse é outro sintoma extremamente importante, insônia. A pessoa que fala, eu tô com insônia, a primeira coisa que eu penso é excesso de ansiedade. Não é apenas excesso de ansiedade que causa insônia, tá? Tem outras emoções que causam também, como angústia, como tristeza, culpa. Não é só a ansiedade não, mas ela é a principal causadora da insônia. Agora, tem outra coisa ainda, né, pessoal? A ansiedade geralmente não está sozinha, né? Geralmente não está sozinha. Muitas vezes ela está junto com angústia, que é uma tristeza, uma dor emocional muito grande. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre a ligação e a diferença entre ansiedade e depressão. Enfim, tem um monte de coisa na live de hoje. Para quem está chegando agora, a live está no começo. E não saia da live, essa live é extremamente importante, uma das mais importantes de todas as que eu já fiz nos últimos 3 anos, 3, 4 anos que eu estou no Instagram, acho que são 3. Esqueci, não lembro se são 3 ou 4, mas é uma das mais importantes, com certeza, tá? Então, vai ficar gravada, mas tentem assistir e prestar muita atenção, que é uma das lives mais importantes. Convidem amigos, familiares,
curtam a live para o Instagram mostrar para todo mundo que a live está boa, né? Ele vai mostrando para mais pessoas que eu estou ao vivo, isso é extremamente importante. Então curtam a live, enviem para amigos, parentes, a live está no começo, ainda tem muita coisa assim, extremamente importante que eu vou falar, extremamente. Essa live é, uma das mais importantes de todas. Então, pessoal, a ansiedade é uma emoção de sobrevivência. O problema é o excesso, que é o que eu estava dizendo, né? Agora, pessoal, eu vou me levantar aqui, eu tô olhando, vocês estão me vendo olhando para lá, porque eu vou me levantar para olhar, mostrar para vocês, na verdade, algumas pessoas já devem ter visto um Reels que eu fiz e coloquei também nos stories, como funciona o cérebro ansioso. Só que aqui na live eu vou mostrar de maneira mais aprofundada para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como funciona o tal do cérebro ansioso. Quem já viu o Reels que eu coloquei sobre isso, quem já viu os stories vai ver de novo, só que com mais detalhes, obviamente com mais detalhes agora. Então eu vou virar aqui a tela. Vamos lá. Quem aí já viu isso aqui no meu Reels ou nos stories, me diga aí, por favor. Quem já viu, quem nunca viu, me digam. Vamos lá, pessoal. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, o que acontece? Temos aqui em vermelho uma região do nosso cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala que fica perto da garganta, não tem nada a ver, é outra amígdala. E ela fica hiperativada quando a pessoa está muito ansiosa. A amígdala hiperativada, ela faz uma coisa que nós chamamos, gravem esse nome, sequestro emocional. O que significa sequestro emocional? Ela rouba, isso é uma coisa que eu não falei no Reels e nem nos Stories, ela rouba a energia do córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Vou explicar o que são essas duas regiões. Mas, antes de explicar, a amígdala, ela veio no ser humano muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Então ela tem mais força, presta atenção nisso, ela tem mais força na gente do que o córtex pré-frontal. Ela tem mais força. Por isso ela captura o cérebro inteiro. Ela pega a energia, pega o sangue quase que inteiro do cérebro. Então, o que acaba acontecendo é que o cérebro fica como? Capturado. Esse é o ponto. O cérebro fica capturado, né? E aí, essa região que é o tal do córtex pré-frontal, o que acontece? Ela é responsável pela razão, pela decisão, pelo raciocínio, pela atenção e também pelas emoções positivas. Especificamente, o córtex pré-frontal esquerdo é responsável. Até a tua testa, tá? Isso aqui eu tô falando da tua testa. É aí que você simplesmente não consegue pensar. Você literalmente fica irracional. E aí uma pergunta, quem aí já sentiu que olha, eu sou dois, parece que tem duas pessoas dentro de mim, né? Ah, eu quero uma coisa, depois eu quero outra, aí eu decido uma coisa, depois eu ajo pelo impulso. Quem já sentiu isso? Ainda mais na compulsão alimentar. Alguém me pediu live de compulsão alimentar, eu vou fazer. Já estou introduzindo esse assunto, fazendo uma ligação, inclusive. Provavelmente semana que vem, não tenho certeza se vai ser semana que vem, mas eu vou fazer. E aqui, deixa eu ver se a pessoa que me perguntou está aqui ou não, parece que não. Mas eu não vou citar o nome, mas enfim, você que me perguntou sobre compulsão alimentar, vai ver a live gravada, eu acredito, né? Enfim, e muita gente tem interesse nesse tema. Então, na compulsão alimentar ou no sufocamento, né? Aquele pânico, aquele medo, ou também, pessoal, numa crise de raiva. A pessoa tem uma crise de raiva muito intensa, não consegue se controlar. A amígdala é responsável pelas emoções primitivas que a gente tem. Ciúme, raiva, a própria ansiedade, o medo, tudo isso é ativado pela amígdala. E quando isso acontece, ela desativa ou ela reduz a ativação do córtex pré-frontal, a ansiedade aumenta, a gente entra na reação aqui, né, de luta e fuga, os sintomas da ansiedade ficam enormes e a cabeça da pessoa vai lá para o futuro. Por outro lado, quando a ansiedade abaixa, a amígdala fica pouco ativada, o córtex pré-frontal fica muito ativado e aí a pessoa consegue pensar com mais clareza, ela consegue questionar aquelas interpretações distorcidas e catastróficas que ela está dando
para as situações que estão acontecendo na vida, ela consegue questionar, ela consegue usar a razão, né? A razão está aqui em verde. As emoções extremamente primitivas, negativas, principalmente quando estão em excesso, estão ali. Agora, veja, a amígdala, ela fica pouco ativada. Eu não escrevi que ela fica desativada, não. Aqui a gente tem um pouco de ansiedade e é importante. A ansiedade, quando está numa dose saudável, não é uma emoção ruim, não é uma emoção negativa. Então, a amígdala não é responsável somente por emoções negativas. A ansiedade é uma emoção de sobrevivência. Se ela é uma emoção de sobrevivência, então, na dose certa, ela é uma emoção positiva, mas por ser primitiva, por ser de sobrevivência em excesso, ela ferra com a tua vida. Falando bem claramente, ela ferra com a vida das pessoas, né? E aí, quando a pessoa tá nesse ponto aqui, né, o córtex pré-frontal tá mais ativado, a ansiedade diminui, a pessoa entra num estado de calma, os sintomas da ansiedade diminuem e ela fica mais no presente. Então é isso. Agora, pessoal, eu vou voltar a câmera aqui para mim. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre isso, tá? Enquanto isso, né, eu vou já preparar o próximo tópico aqui. Estou virando aqui a página. Que eu vou sentar aqui de novo, mas eu quero falar para vocês. Tem muita coisa ainda que eu vou falar, tá, pessoal? Para quem tá chegando agora, a live tá praticamente no meio. Quem tá chegando agora certamente vai precisar assistir a live gravada depois, desde o começo, a live vai ficar gravada, então assista depois, mas não saia da live, assista depois, termina de ver, porque vai dar para pegar um raciocínio importante, mas depois é interessante ver desde o começo. E ainda volto a dizer para vocês, convidem amigos, familiares, né? Curtam aqui a live pro Instagram, perceber que vocês estão gostando e mostrar para mais pessoas. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, e aí eu vou começar a falar agora sobre de onde vem a ansiedade. De onde que ela vem, né? De onde que ela vem, quais são os pensamentos que ela causa, que são as coisas mais importantes. Estamos em exatamente 27 minutos de live, a previsão é de mais ou menos 1 hora, então é cerca de metade ainda. Por isso que eu estou dizendo que para quem está chegando agora, vai ter que assistir, né, a live desde o começo. Mas não sai da live. Aí temos aqui uma pergunta, como controlar a amígdala. Na verdade, Paula, essa pergunta é exatamente o tema da live. Como controlar e diminuir a ansiedade, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Essa é a última parte da live. Então, Paula, tua pergunta é a última parte da live, tá? Que é como controlar. Mas é claro, já adianto para vocês que tudo que eu falar aqui não vai dar nenhuma solução mágica para vocês. Vocês não vão sair daqui aplicando magicamente tudo que eu estou falando. Vocês precisam de terapia com psicólogo. Então isso aí já fica, né, extremamente claro para todo mundo desde já. Já falei isso desde o começo e vou repetir eternamente isso, né? E vocês vão entender melhor isso daqui a pouco. Então, diminuindo o estresse, a amígdala aumenta naturalmente. Sara, na verdade, diminuindo o estresse, a amígdala diminui a ativação dela. Não é que ela diminui o tamanho necessariamente, mas ela diminui a ativação, tá? Ela fica menos ativada, porque o estresse também ativa ela. Então, como controlar a amígdala, né? Como controlar a ansiedade? Vocês vão entender isso a partir de agora, algumas coisas importantes, e principalmente nos próximos 15 minutos, nos últimos 15 minutos da live, que é onde eu vou chegar mais nesse ponto. É que não adianta, Paula, eu explicar assim em 2 minutos como controlar a ansiedade sem vocês entenderem um monte de coisa antes, porque senão não vai ser suficiente, né? É importante vocês assistirem tudo para poderem entender. Se a gente não entende, a gente não consegue controlar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, que é o que vocês estão todo mundo fazendo aqui agora, tá? Então, pessoal, vamos lá. De onde vem a tal da ansiedade? Primeira coisa, sobrevivência da espécie. Primeiro ponto. Nós estamos lá milhares de anos atrás, numa idade das cavernas, e aí a gente precisa de comida. A gente precisa sobreviver. Para a gente sair dali, tem leões, tigres e cobras e um monte de predadores. E aí a gente precisa de força. Presta atenção nisso. A gente precisa de energia, a gente precisa de coração batendo. E aí vem os sintomas que eu falei agora há pouco. A gente precisa de pupila dilatada, enxergar direito. E aí a gente precisa de
força, explosão. Então a adrenalina surgiu por causa de sobrevivência da espécie. Presta atenção nisso. Você é biologicamente programada para localizar o perigo. Certo? Alguém aí já se deu conta disso? Alguém aí já percebeu isso? Você é programado biologicamente para localizar perigo e ameaça. O problema é que a nossa mente, no mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanta coisa, existe uma ansiedade que é real e uma ansiedade que é imaginária. O problema é que essa ansiedade imaginária não é tão imaginária assim, né? Na nossa cabeça ela acaba sendo real. Mas quando eu falo ansiedade real, eu estou falando o seguinte: um bandido que está com uma arma na tua cabeça. Isso vai te deixar ansioso, isso é inevitável. Agora, um pensamento ligado ao futuro. Será que meu marido vai terminar meu casamento? É o que nós chamamos de ansiedade imaginária. Por que imaginária? Porque está na tua cabeça. Só que esse nome imaginário que algumas pessoas dão não é tão ideal, não é tão correto assim, na verdade, né? Por quê? Porque ele está na tua cabeça, mas não quer dizer que não seja real. Então esse nome algumas pessoas falam, mas eu não gosto muito. Eu prefiro falar simplesmente uma ansiedade que está na tua mente, né? Sem um objeto concreto fora de você. Eu prefiro esse palavrão do que falar ansiedade imaginária, porque o que é imaginário às vezes não é imaginário, né? Enfim. Então eu prefiro falar dessa forma. Então, pessoal, uma ansiedade que está ali como um pensamento na tua cabeça, sem um objeto concreto fora de você, a gente tem isso o tempo todo. É o medo do futuro, o medo das coisas que vão acontecer, violência, né? Assalto, sequestro, e aí a gente tem várias outras coisas, além dessa questão de violência, como o ritmo do mundo. Se você entra na internet hoje, olha só, pessoal, quem está aqui agora, nós estamos em 20 pessoas, 31, 32 minutos. Quantas outras lives tem aí no Instagram agora? Quantas outras lives tem no YouTube agora, nesse exato momento? Quantas coisas tem no Netflix, no YouTube, no Instagram, na televisão, na Globo, no SBT, na Bandeirante? Quantas coisas? Se você abre o G1, ou o UOL, ou o Terra, você descobre em 3 segundos o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? O que está acontecendo na Ucrânia? O que está acontecendo, sei lá, no Canadá? O que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos? Rapidinho. Então é muita informação e o nosso cérebro não é programado para isso. Não é. Ele é programado para uma velocidade muito mais lenta do que a tecnologia. Então o excesso de tecnologia tem um impacto bastante negativo se ela for mal utilizada. Se ela for bem utilizada para você nutrir tua saúde mental e emocional, maravilha, igual você que está aí fazendo isso agora, nesse exato momento. Levando um psicólogo, né, pro teu celular. Então eu tô na casa de um monte de gente ao mesmo tempo. Assim como outros psicólogos e psiquiatras também, né? Então isso é muito bom quando a gente sabe usar. Mas o nosso cérebro já tem a tendência de localizar perigo. Aí a gente teve algum tempo atrás exemplos simples para vocês, pandemia. Coronavírus chegando, né? O Covid chegando. Lá na China, depois foi esparramando, veio para o Brasil, foi para outros países. Inclusive, num dos períodos do auge da pandemia, acho que foi bem no auge mesmo, eu estava em Londres, inclusive, nesse período, passei 5 semanas lá, né? Enfim, enfim, isso é uma coisa para outra live. Essa experiência ficou para outra hora. Mas eu vivi isso, né? Esse auge da pandemia, tanto aqui quanto em Londres, numa das viagens que eu fiz para lá. Então, assim, o perigo, como a gente é forçado biologicamente a encontrar perigo, e presta atenção nisso, ampliar a percepção do perigo. A gente é programado para isso. Aí, pessoal, existem então perigo e ameaça, 2 grandes gatilhos da ansiedade. 2 grandes gatilhos. O que são gatilhos? São situações externas que despertam sentimentos. Então, 2 grandes gatilhos, perigo e ameaça. É só perigo e ameaça? Não, não é. Tem outros 2 também. Desconhecido e descontrole. Então, tudo aquilo que você não conhece, aquilo que é novo e aquilo que você não controla, também causa sensação de ansiedade. Você começa, aí vem os pensamentos, né? Se, será,
Quem aí tem esses pensamentos o tempo todo? Se e será. Será que meu chefe vai me mandar embora? Será que meu marido está me traindo? Será que meu filho vai passar no vestibular? Será que eu sou um bom aluno aqui na faculdade? Então, se e será. São dois pensamentos, duas palavrinhas que são, assim, uma das mais intensas da ansiedade. Se e será. Aí, pessoal, né, o que acontece? Então, vocês vão me ver olhando para lá de vez em quando, porque eu tô olhando para umas anotações que eu tenho aqui, tá? Então, eu tô com o olho meio torto aqui, às vezes por isso. Tem uma cola minha ali. Normalmente eu não faço isso, normalmente eu fico o tempo todo olhando pro telefone, mas hoje eu tô olhando para lá porque tem algumas colinhas minhas ali que eu não posso perder. Essa live tem conteúdo demais. Então, aí a gente começa a pensar, né, pessoal, no primeiro mecanismo do perigo, que se chama catastrofização. Presta atenção nisso. O que é esse palavrão, né? Olha só, de novo, devagar agora. Catastrofização. É você criar catástrofes na sua mente. Presta atenção nisso. Eu estou aqui em casa agora esperando a minha filha chegar da rua. Presta atenção nisso. Estou aqui em casa esperando minha filha chegar da rua. Ela me disse que ela ia chegar às 9 horas da noite. Agora são 9h30 da noite. E a minha filha ainda não chegou em casa. Aí, pessoal, olha só. Será que aconteceu alguma coisa com a minha filha? Esse é a ansiedade. É um exemplo só que eu estou dando para vocês, tá? Olha o perigo aí. Aí, são 10 horas da noite e minha filha ainda não chegou. Meu Deus, deve ter acontecido algum acidente. É a catastrofização. Deu 10h30 da noite, meu Deus, será que minha filha foi sequestrada? E aí a catastrofização vai aumentando. Então, óbvio, né, pessoal, a gente vive num mundo, por isso que eu falo que o nome que algumas pessoas falam, ansiedade imaginária, é um nome que eu não gosto, mas vocês podem ouvir por aí, por isso que eu tô falando, prefiro apenas falar ansiedade, ponto final. Por quê? Porque essa ansiedade, ela tem uma base. Tem uma base. Algumas pessoas são assaltadas, sequestradas, algumas pessoas morrem. Só que a ansiedade, presta atenção, ela coloca uma lupa, uma lente de aumento na percepção do perigo. E aí, você chega uma hora, presta atenção nisso, são 10h30 da noite, minha filha falou pra mim que ela ia chegar às 9, ela não chegou, ela tá 1h30 atrasada. Tua mente começa a colocar como quase que uma certeza que a tua filha morreu, que ela foi sequestrada, que ela foi abusada. E aí você fica apavorado. É o perigo, 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 perigo. Tua mente é programada para perigo, 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 ameaça, ameaça. Tua mente não consegue pensar que ela pode ter perdido o ônibus, ou que ela pode ter perdido o trem. Só. Tua cabeça, não, ela morreu, minha filha morreu. Aí daqui a pouco você já tá ligando para a polícia porque pensa que tua filha morreu. E de repente ela bate na porta e ela chega. Nossa, mãe, eu perdi o ônibus. Só isso. O professor atrasou ali meia hora na aula, eu atrasei um pouco na faculdade e eu perdi o ônibus, por isso que eu cheguei 1h30 atrasada. E aí a mãe, ela acontece o quê? Ela não dorme quando o filho tá fora de casa. Aí, presta atenção, multiplica isso que eu tô falando aqui, pessoal, por 10, por 100, por 1000. Pensa no inferno que é viver assim. Quantas pessoas vivem assim? Uma pessoa a cada 5 no Brasil tem transtornos de ansiedade. Ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E aí a pessoa tem todos aqueles sintomas que eu falei no começo da live, duram um tempão, no caso da crise de pânico dura de 20, 30, 40 minutos. A pessoa pensa que ela vai morrer, ela tá assim, né, o coração completamente acelerado, sufocada. Isso é uma crise de pânico, tá? 20 a 30 minutos, sufocamento mesmo. A pessoa pensa que que o ar não vai entrar, ela pensa que ela vai morrer, ela pensa que ela vai desmaiar, ela pensa que ela vai enlouquecer. De maneira geral, dura de 20, 30, 40 minutos. Às vezes menos, tá? Às vezes dura 5 minutos. Mas pode durar horas até. É raro, mas pode durar. E depois a pessoa tem a sensação de que ela foi atropelada por um caminhão. Que ela correu uma maratona de 40 km. Então, os dois grandes tipos de transtorno de ansiedade, um chama transtorno de ansiedade generalizada, TAG, o outro se chama síndrome do pânico, que são essas crises.
E quando a pessoa tem a síndrome do pânico, via de regra, ela já é muito ansiosa. E as pessoas que têm síndrome do pânico têm um perfil emocional, pessoal, que eu gosto de chamar de complexo de super-homem ou complexo de Mulher Maravilha. É aquela pessoa que faz de tudo para todo mundo, que ajuda filho, marido, né, neto, bisneto, tataraneto, cachorro, periquito, papagaio. Ela cuida de todo mundo, menos dela mesma. Essa é a Mulher Maravilha ou o super-homem. Então é uma pessoa que se sobrecarrega. Ela vai pegando, e chega uma hora que ela vai ficando quente, igual uma panela de pressão, e ela explode. Quando explode, nossa, foi do nada que eu tive essa crise. Não, não foi do nada. Parece que foi do nada, mas não foi. Aí a pessoa pensa, eu estava ali passando num túnel, né, dentro do carro, e eu tive a crise por causa do túnel. A pessoa nunca mais passa naquele túnel. Passa um tempo, ela tem uma crise dentro de casa. Depois ela tem uma crise no shopping. Então, isso é uma crise de pânico. 20, 30, 40 minutos, às vezes 5 minutos, 10 minutos, tá? É uma explosão de medo. Uma crise de ansiedade não é tão intensa assim. Ela pode ser menos intensa, só que ela pode durar mais tempo. Então a crise de pânico é um tsunami de medo de 30 metros. É uma onda de 30 metros que vai destruir tudo. Uma crise de ansiedade são ondas de 5, 6 metros que vão ficar ali por muito tempo e que também vão causar muito estrago. A crise de pânico é mais intensa e mais rápida. A crise de ansiedade é menos intensa e mais demorada, tá? Ela demora mais. Às vezes é difícil, né? Com base nisso que eu falei, às vezes alguém consegue aí diferenciar. Se não conseguir, um psicólogo vai ajudar a diferenciar e também a controlar. Uma das coisas importantes é mudar esse perfil, né? Deixar de ser uma Mulher Maravilha, deixar de ser um super-homem. Como fazer isso? Como? Terapia. Terapia, não adianta eu falar pra você, mude teu perfil emocional. Você não vai fazer isso só que o psicólogo falou aqui na live. Não dá, né? Não tem como. É igual falar pra você, se você tá obeso, você tem que emagrecer, porque obesidade é uma doença. Não adianta. Se você tá com pneumonia, você tem que se curar dessa pneumonia. Não adianta. Não adianta falar só. Você tem que se tratar, né? Então, deixar de ser uma Mulher Maravilha ou um super-homem. Como? Terapia com psicólogo. Ponto. E vocês vão entender mais isso agora, né? Vocês vão entender mais isso ainda. Quem já tá assustado, calma que ainda tô, essa live vai acabar passando de 1 hora, viu, pessoal? Não vai ter jeito não. Eu queria comprimir um monte de coisa aqui em 1 hora, mas não vai ter jeito não. Juro que eu tô tentando ser o mais rápido possível, mas não dá. Tem muita coisa. Então, esse é um mecanismo, catastrofização. Tem outro que eu chamo de generalização. Na verdade, não sou eu exatamente que chamo, isso é da psicologia da TCC, né? Terapia Comportamental Cognitiva. Generalização, quando você pega e coloca tudo no mesmo pacote. Presta atenção nisso, Exemplo de novo. Meu pai traía a minha mãe. Presta atenção nisso. Registro meu, lá do meu passado. Aí hoje eu tô casado, ou eu tô casada, de novo, né, com um homem. Eu tenho esse registro, então, dentro de mim, que o meu pai traía a minha mãe. Aí eu vejo minhas amigas, os maridos traem ela também, eu fico sabendo disso. Eu crio na minha cabeça uma fantasia de que todos os homens traem. Presta atenção. Criei uma crença. Todos os homens traem, porque meu pai traía minha mãe, porque os maridos das minhas amigas eu ouvi falar que traíram elas também, então, portanto, minha conclusão é, todos os homens traem. Daí um belo dia, eu tô aqui na minha casa, são 8 horas da noite, presta atenção nisso. 8h30 da noite, meu marido não chegou, o que eu vou pensar? Se todos os homens traem, é óbvio então que meu marido está me traindo. Pronto, surgiu a ansiedade. Então eu tô, além de ter generalizado, né, porque eu coloquei todos os homens no mesmo pacote, além disso, eu peguei uma bola de cristal e tô vendo o futuro. Como se eu tivesse a capacidade de ver o futuro. Tô enxergando o futuro. Outro exemplo, né, que essa tal dessa bola de cristal, né, que é a visão do futuro, né, também é outro mecanismo da ansiedade. Meu chefe vai me mandar embora do meu trabalho. Peraí, como é que você sabe que teu chefe vai te mandar embora? Porque eu errei ali em tal coisa ontem, então eu sei que ele vai me mandar embora. Pera, você tem uma bola de cristal, você é Deus? Como é que você sabe que teu chefe vai te mandar embora? Ou então, meu marido me ligou e ele quer conversar comigo. Visão do futuro. Meu Deus, vai ter problema com meu marido. Vai ter problema, porque eu conheço ele, eu sei como ele funciona. Aí você, além de achar que você está prevendo o futuro, você acha que você também tem telepatia e que você está lendo a cabeça do teu marido, ou da tua esposa, ou do teu amigo.
Você tá lá na academia e aí você começa a pensar, nossa, todo mundo aqui na academia acha que eu sou feio. E tá todo mundo, as pessoas estão me olhando estranho, né? Aí você começa a dar esse tipo de interpretação. E as pessoas aqui estão me achando estranho. Nossa, eu estou me sentindo mal aqui. Tá todo mundo me julgando aqui. Você tem uma bola de cristal? Então isso gera a tal da fobia social, que é outro tipo de transtorno de ansiedade, a fobia social. A pessoa tem essas reações, esses sintomas que eu falei no começo da live, diante de situações sociais. E isso é uma doença, pessoal. Nós estamos falando de doença. De novo, para quem chegou, eu vou repetir. Ansiedade não é doença. Doença é o excesso. Doença é o excesso de ansiedade, tá? E aí, o que acontece? Então, eu falei aqui, pessoal, de 4 mecanismos. Catastrofização, generalização, leitura mental e a visão do futuro. Certo? Então, esses são 4 grandes mecanismos da ansiedade patológica, da ansiedade excessiva. Nesses 4 mecanismos, a pessoa, presta atenção nisso, ela tem uma ampliação da percepção do perigo. Ela tem uma ampliação, vou falar de novo devagar, ela aumenta a percepção do perigo e ela reduz a percepção da própria capacidade dela. São 2 coisas que acontecem ao mesmo tempo, as 2 são igualmente importantes. Então, eu estou com um problema no meu trabalho e, nossa, o meu chefe ele vai me mandar embora. Olha aí. Meu chefe ele vai me mandar embora, aí já começa uma onda de ansiedade, quer ver? Olha só, acompanha meu pensamento. Estou com um problema no meu trabalho, meu chefe vai me mandar embora. Meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro. Acompanha aí. Meu chefe vai me mandar embora. Já é uma leitura mental, porque eu interpreto que meu chefe não gosta de mim. Nem tenho certeza disso, mas eu interpreto que ele não gosta de mim. Depois eu penso que eu tenho uma bola de cristal. Eu sei o que vai acontecer no futuro. Olha só, meu chefe vai me mandar embora, eu vou ficar sem dinheiro. Vou começar a passar fome. E aí depois, para piorar, nossa, certeza que a minha namorada vai terminar o namoro comigo. Porque ela não vai gostar de mim. Porque mulher só gosta de homem que tem dinheiro. Outra crença limitante. Outra generalização. Mulheres são interesseiras. Homens sempre traem. Cuidado, porque isso são armadilhas de pensamento. Não caiam nessa onda da ansiedade. Mas aí a cabeça vai criando, né? Nossa, minha namorada ela não vai gostar de mim. Então você começa a imaginar ficar inseguro. Ela vai me trocar por outra pessoa. Você começa a criar um monte de catástrofes na cabeça, um monte de tragédias na tua cabeça. E aí você vai ter todos aqueles sintomas que eu falei no começo da live. Taquicardia, diarreia, vômito, né? Suor, a cabeça extremamente acelerada, você fica, né, com os nervos à flor da pele, você fica tenso, você fica nervoso, você fica irritado, porque tem coisa demais, coisa demais, coisa demais. Aí você tem problema no trabalho, problema em casa, você tem problema com o filho, com o pai, com a mãe. E aí você acha que você vai dar conta de tudo isso sozinho, sem um psicólogo, porque você, afinal de contas, é um super-homem. Ou uma Mulher Maravilha. E se você está com o joelho quebrado, você não vai buscar um ortopedista, porque o teu joelho vai se curar sozinho. Será? Ou se você caiu e quebrou o dente, você não precisa de um dentista. Porque o teu dente vai fazer o quê? Vai nascer outro ali sozinho. Ou então Deus vai fazer um milagre de nascer outro dente ali. Você não precisa de um dentista. Porque você é um super-homem. Ou Mulher Maravilha. Será? Será? Então eu estou falando de doenças. Isso que eu estou falando são doenças. E já é comprovado que pessoas que têm ansiedade em excesso não tratada, em 5 a 10 anos entram em depressão. Por quê? Por causa do acúmulo. O acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações que a pessoa não resolve, vai aumentando, aumentando. E aí às vezes a pessoa tem aquela crise de choro, aquela crise de desespero, né? Ela está numa angústia gigantesca, ela fala, nossa, eu estou com uma crise de ansiedade. Eu falo, não, não é uma crise de ansiedade. Não é. A ansiedade pode estar junto. Mas se a pessoa está naquela dor emocional, eu não estou falando de pânico e medo de morrer, não é isso que eu estou falando. Estou falando de outra coisa, estou falando de tristeza, de angústia, aquele choro, aquele desespero, aquela dor. Não é medo de morrer que eu estou falando, tá? É outra coisa. Aquela dor, aquela tristeza. E aí a pessoa pensa, isso é ansiedade. Eu falo, não, isso não é.
Isso pode ter ansiedade junto, mas é uma crise de angústia, é uma crise de tristeza, muito provavelmente uma crise de depressão. Não é uma certeza isso, tá? A depressão é mais difícil de identificar do que a ansiedade. Em alguns casos, Aí, pessoal, uma outra coisa, além da biologia do ser humano, que faz a gente ser especialista em localizar perigo, presta atenção nisso, são os nossos traumas do passado. Nossa, essa dá uma live inteira. E agora? E agora? Essa dá uma live inteira. Ainda bem que eu já fiz uma live sobre como superar os traumas emocionais, né? É só entrar na aba de vídeos do meu perfil, assiste essa live, é uma das mais importantes que eu já fiz, assim como essa de hoje. Como superar os traumas emocionais. Então eu vou falar rápido sobre isso, que senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, literalmente, porque trauma é um assunto que não termina nunca. Presta atenção, teu cérebro já é programado para localizar perigo por uma questão de biologia, independentemente da tua história de vida. Ponto. Biológico. Perigo, ameaça, descontrole, desconhecido, desperta ansiedade. Adrenalina, luta e fuga. Ok. Aí, quando você tem 3 anos de idade, o seu pai te espanca. E aí, quando você está na escola, você tem 5 anos, o Joãozinho, teu colega, ele te bate. Você apanha ele na escola. Aí, nesse dia, você chega em casa, seu pai faz o quê? Ele te bate de novo porque você apanhou. Presta atenção nisso. Aí, o dia que você tem 7 anos de idade, alguém abusa sexualmente de você. Ou alguém te estupra. E isso vale para homens e mulheres, tá? Quem pensa que são só mulheres que são estupradas ou abusadas sexualmente, não é não. Homens também são, e eles têm uma tremenda vergonha de falar sobre isso. Eu atendo alguns, tá? Alguns. Então assim, se você homem se identifica com isso, busque ajuda. Busque ajuda, tá? Porque homem tem aquela mania, né? De ser fortão, de ser super-homem e se ferra depois por causa disso. Aliás, homens, é difícil de homem fazer terapia, viu? A maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. Homem é um bicho complicado. Enfim, homem tem essa mania de ser super-homem, acha que vai andar sozinho com o joelho quebrado, e depois quebra o outro joelho. Enfim, homens são complicados. Mas enfim, voltando. Então a pessoa tem todo esse histórico, né? De violência. Daí pensa nessa pessoa com 10 anos de idade. Ela vivencia uma morte. Morre o avô, né? Enfim, qual o tamanho de registro de perigo que essa pessoa tem? Ou ainda, essa pessoa tem traumas ali de dentro do útero. De repente ela tá lá no útero, a mãe levou um chute. Ou sei lá, a mãe caiu da escada e um ambiente que era para ser tranquilo e harmonioso ficou perigoso. O que você acha que o teu cérebro aprende, pessoal? O que você acha? Então, veja bem, a gente reproduz, presta atenção nisso, aquilo que a gente aprendeu. Com 5 anos, 7 anos, 10 anos, você tem uma coleção de traumas, e eu atendo várias pessoas que têm uma coleção de traumas, né? Eu atendo. Como você acha que vai ser a sua interpretação do futuro? Como você acha que vai ser a sua interpretação do presente? Vai ser catastrófica. Você está programado para isso. Pelas suas crenças, pelos seus traumas. Meu Deus, agora ferrou então, né, Márcio? Ferrou. Tô vendo até palavrão na cabeça de vocês. PQP, né? Meu Deus do céu, e agora? O que faz então? Joga a toalha? Não. Não. Faz um negócio chamado tratamento, terapia. E eu vou mostrar para vocês, alguém me perguntou, né? Como controlar a tal da amígdala, ou seja, como controlar a ansiedade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma estratégia, prestem atenção, que vai ajudar. Tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui, não vou citar nome de ninguém, claro, mas estou vendo que tem pacientes meus aqui. Farão ótimo uso dessa técnica. Quem não é meu paciente ainda, ou quem nunca fez terapia, vai entender, mas vai conseguir aplicar melhor depois que estiver em terapia. Inclusive algumas pessoas que eu atendo, né, já mostrei na própria sessão essa estratégia aqui, né? Eu vou me levantar de novo para mostrar isso para vocês, e aí vocês vão entender melhor como e por que o nosso passado, como que ele interfere, por que ele interfere tanto na nossa interpretação do presente. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas ao invés de mostrar isso para vocês, eu vou explicar primeiro de outra forma, pessoal. Presta atenção. Por que você fala português?
Por que você não fala francês? Por que você fala português? Óbvio, você nasceu no Brasil. Óbvio, você aprendeu a falar português. Para você falar francês, você precisa o quê? Aprender a falar francês. Então, quem foi que me fez a pergunta agora há pouco? Deixa eu ver. Paula, tá aqui, Paula. Paula, você precisa ensinar seu cérebro a falar francês, a falar outra língua. Tá? Isso aí vale, claro, para todo mundo. Como eu vou ensinar o meu cérebro a falar outra língua? Desconstruindo crenças antigas que vêm do passado e construindo crenças novas, como terapia. Terapia com psicólogo que vai fazer isso. Não adianta achar que vai só tomar remédio para ansiedade, tipo Rivotril da vida, e que vai resolver, porque não vai passar nem perto. Ele no máximo vai dar uma baixada ali, que é o que muita gente usa, que é o Rivotril, o princípio ativo dele é clonazepam. Então tem clonazepam, diazepam, alprazolam e companhia, né? Eles vão apagar incêndio. Eles vão apagar o fogo, mas apagar ali naquele momento. Depois o fogo vai brotar de novo, porque a origem dele está ali, você não mudou a origem dele. A origem dele está dentro da tua cabeça. A origem dele, onde está a origem dele? O que é a origem desse fogo? A origem desse fogo é a maneira como você pensa, que está ligada aos seus traumas. Está ligada aos traumas da sua infância. Então, dá uma olhada nisso aqui que eu vou... isso aqui que eu vou mostrar... Provavelmente você nunca viu antes. Se você viu antes do que eu vou mostrar, certamente ou você viu dentro da minha sala, porque é meu paciente, ou você viu no meu perfil aqui esses dias que eu postei. Isso aqui não tem lugar nenhum, tá? Vamos lá. O que é esse monte de bolinha, esse monte de seta? Meu Deus do céu, o que é isso, né? Vamos lá. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, tá? É uma estratégia que eu criei para explicar o que é a ansiedade, o que precisa ser feito para controlar a ansiedade e por que é que você não vai conseguir fazer isso sem estar em terapia com psicólogo. Por que não vai? Vou explicar, né? Vamos lá, temos aqui. Vamos começar pelo começo, vai, ó, passado. Essa bolinha significa passado. Essa bolinha também significa passado. Temos aqui embaixo, ansiedade normal. Então temos o mecanismo da ansiedade normal e aqui o mecanismo da ansiedade patológica. Lembrando que patologia significa doença, transtornos de ansiedade, que é o que eu estou falando para vocês, tá? Então temos uma bolinha no passado, uma bolinha no presente, uma bolinha no futuro. Uma bolinha no passado, uma bolinha no presente, uma bolinha no futuro. O que nós temos aqui? Por que essa bolinha está preta? E por que essa bolinha está preta? Essa bolinha está preta porque isso aqui representa a ansiedade patológica. Então, na ansiedade patológica, a pessoa naufraga no futuro. E aí ela tem esse estado de luta e fuga, essa aceleração, essa sensação de ausência. Então, ela está corpo presente, alma ausente. Ela está o tempo todo pensando no futuro, pensando em coisas que podem acontecer, por causa dessas imaginações que eu falei para vocês agora há pouco, ligadas à catastrofização, generalização, leitura mental e visão do futuro. A pessoa naufraga ali. Então, ela está muito rápido aqui no presente e ela vem com 3 setinhas aqui para o futuro, ó, com muita força. E ela naufraga ali. Ela está naufragada. Ela joga uma âncora e fica lá. Vai acontecer problema, vai ter problema. Meu chefe vai me mandar embora. Minha namorada está me traindo. Meu namorado está me traindo. E vai ficando aquela confusão que eu expliquei para vocês. Num mecanismo de ansiedade normal, olha aqui embaixo. Aliás, de novo aqui em cima, ó. A pessoa vem para cá e ela fica aqui. Ela fica lá nessa bolinha preta. Ela não consegue sair dali. Então, o que a gente tem que fazer para reduzir a ativação da amígdala é essa presentificação. Eu vou passar algumas técnicas já para vocês, mas antes, vejam. Numa ansiedade normal, olha só, estou aqui no presente. Estou aqui agora. Tenho esse estado de calma, paz, tranquilidade, estou preso nos fatos. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso pagar a minha conta do meu cartão de crédito que vence daqui a 5 dias, exemplo. E a fatura está muito alta. Pronto, perigo, ameaça, desconhecido, eu estou sem dinheiro, eu vou ficar endividado, meu marido vai separar de mim,
Meu filho vai me olhar torto, vou ficar passando fome, e aí começa aquele monte de coisa. Pronto, você não está mais no presente, você foi lá pro futuro. Mas, se eu tenho que pagar uma fatura do meu cartão de crédito, ou se eu tenho que pagar a escola do meu filho, né, daqui a 5 dias, eu preciso, presta atenção, me planejar. Eu preciso pensar no futuro. Isso é uma ansiedade normal. É por isso que eu falo que a ansiedade não tem cura e não precisa de cura. A gente precisa ficar um pouco ansioso. A gente precisa de um pouco de adrenalina. Por isso, uma setinha e não 3. Eu coloco um pouco de energia, eu penso, eu planejo, eu encontro soluções, eu encontro estratégias e depois eu volto com 3 setinhas para o presente. E aqui eu fico. Então eu coloco meu pé aqui e ponho 3 de volta no presente. Isso é uma ansiedade normal. Eu estou no presente. Aqui, ó, calma, paz, tranquilidade, presença. Só que a nossa interpretação das coisas, e isso eu não falei nos vídeos lá do Reels, né? Não cabe, obviamente. Ela não depende só do nosso presente. Ela depende do passado. Então, num mecanismo de ansiedade patológica, o passado entra com 2 setinhas. Olha aqui. Por quê? Quando eu era criança, meu pai batia na minha mãe. Ou então, meu pai traiu minha mãe. Ou então, minha mãe traía meu pai o tempo todo. Ou então, sei lá, eu passei fome quando eu era criança. Eu venho de uma família muito pobre, então eu tenho certeza que eu nunca vou ter prosperidade financeira. Olha como o presente é influenciado pelo passado. Então, eu coloco meu pé aqui com 2 setinhas, venho para o presente e eu vou correndo para o futuro. E já crio uma tragédia no futuro. Isso é a ansiedade patológica. A interpretação das coisas depende do passado. Quando você tiver na dúvida disso, lembra, você fala português porque você aprendeu a falar português. Você não fala francês porque você não aprendeu a falar francês. A não ser que você tenha aprendido, né? Você não fala inglês porque você não aprendeu a falar inglês. Então você precisa ensinar uma língua emocional nova para o seu cérebro. Como que você vai fazer isso? Desconstruindo as crenças antigas ou reformulando, questionando essas crenças que vêm do passado. Aí você vai entrar, né? Quando eu coloco essa setinha azul aqui nesse estado de presentificação, né? É para tentar simplificar, mas eu sei que não é tão simples assim. Mas eu vou fazer um exercício aqui agora com vocês rápido, né? Que é o seguinte, um exercício realmente rápido. Presta atenção. Todo mundo que está aí me escutando agora. Eu vou até falar um pouco mais devagar, estou falando muito rápido porque é muita coisa, mas eu quero que você feche os olhos por alguns segundos e se concentre na sola dos seus pés. Quem puder fazer isso, faça, tá? Respira fundo e devagar e se concentra na sola dos seus pés. Eu vou ficar até em silêncio por alguns segundos. Agora se concentra nas palmas das suas mãos. Faz isso. Quem tá aí faz isso de verdade, tá? Palmas das suas mãos. Aperta as suas mãos umas contra as outras. Respira fundo e devagar. Puxa o ar e solta. E repete mentalmente uma frase. Eu estou aqui e agora. Eu estou aqui e agora. Pode ficar de olho aberto ou fechado, tanto faz, mas se você tiver de olho aberto, olhe o ambiente que está em volta de você e procura detalhes desse ambiente. Você pode procurar um pontinho preto que tem na parede, descreve mentalmente para você mesmo ou até em voz alta qual é a cor do seu quarto. Qual é a cor do ventilador que está em cima de você? Qual é a cor da cortina que está aí em volta? Como é o ambiente em que você está? Isso aqui, pessoal, se chama freio. A ansiedade patológica é um carro desgovernado. Às vezes, quando a gente tenta controlar, a gente tem que fazer isso com cuidado, porque quando o carro está rápido demais e a gente pisa no freio com muita força, não é muito agradável. Às vezes vem uma angústia. Tem algumas pessoas cuja aceleração excessiva esconde uma baita de uma angústia. Mas esse exercício que eu acabei de passar, e ainda não terminou, ajuda a gente
a vir para o presente. Eu estou aqui e agora. Então, sente a sola dos seus pés apertando o chão. Se concentra no seu dedão do pé direito. Aperta o dedão do seu pé direito contra o chão. Agora aperta o dedinho do seu pé esquerdo contra o chão, só o dedinho. Agora as suas duas mãos, aperta as palmas das mãos umas contra as outras. Aperta suas mãos umas contra as outras. Respira fundo, localiza no seu corpo os pontos de tensão. É muito comum que estejam na coluna, nos ombros. Então faz um alongamento rápido. Respira fundo, solta o ombro, solta o trapézio e aperta os dois pés contra o chão ao mesmo tempo. E além de apertar os pés contra o chão, aperta as mãos umas nas outras. Puxa o ar e solta. E repete mentalmente a frase mais uma vez. Eu estou aqui e agora. Descreva para você mesmo o ambiente em que você está. Por exemplo, eu estou aqui dentro do meu quarto. Eu estou em cima da minha cama ou em cima da minha poltrona. Eu estou seguro e protegido. Tente sentir isso. Solta a tensão que está no teu corpo. Eu estou seguro e protegido. Mesmo que a minha mente me diga o contrário. Eu estou seguro e protegido. Agora, quero que você pegue as palmas das suas mãos e coloque as duas na sua testa. Literalmente na testa. Para quem está me vendo, ó, na testa mesmo. Aperta a sua testa. É nessa região que fica o córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, pela lógica. Traz a sua atenção, a sua energia para a sua testa. E lembra de novo, eu estou aqui e agora. Quem por acaso aí fechou os olhos e fez esse exercício por completo, pode abrir os olhos e me dizer aí nos comentários como é que foi, como é que se sentiu. Eu acredito que algumas pessoas tenham conseguido, né? É claro, pessoal, que isso aqui é uma pequenina parte, né, da solução, né? É uma pequenina parte. Eu não tenho expectativa que alguém saia daqui hoje fluente em falar francês. Isso não vai acontecer, né? Não tem como. Então, como controlar a amígdala? Como controlar a ansiedade? Presentificação. Traga a sua mente para o presente. Só que as nossas interpretações do passado, nossos traumas, eles complicam às vezes a nossa vida. E isso tem que ser tratado na terapia com psicólogo. Ah, eu tomo Rivotril, tomo, sei lá, né, um monte de benzodiazepínico, que são os ansiolíticos, né? Clonazepam, alprazolam, bromazepam. Eles vão acalmar um pouco, mas o efeito não é muito diferente desse exercício que eu acabei de fazer. A diferença é que esse exercício é natural e, enfim, quando é um paciente meu, é personalizado, né? Eu sei exatamente o que o paciente precisa, eu sei exatamente como conduzir e dependendo da pessoa, isso dura 3 minutos. Tem paciente que eu faço por 20 minutos, a sessão dura 50. Aliás, dá para fazer pessoalmente e online também. A pessoa na casa dela, nossa, é maravilhosamente bem funciona isso, estando online, né? Estando presencialmente também, tanto faz. A minha sala, inclusive, tem um sofá que é maravilhoso aqui. Quando eu faço esse exercício, né, às vezes demora 15, 20 minutos,
Já teve paciente que sai quase que dormindo, que é um Rivotril sem Rivotril, né? Enfim, então quando é um paciente eu faço de maneira personalizada, até 1000 vezes mais eficiente. Só que não é uma coisa tipo assim, a pessoa vem na primeira sessão, vamos fazer esse exercício agora. Não é tão simples assim. Eu preciso ajudar a pessoa em muitas coisas antes, às vezes. Não é só vem e faz o exercício de relaxamento. Não, não é só isso. Porque exercício de relaxamento ajuda, mas não basta. Não é suficiente. Você tem que aprender a manter a tua ansiedade baixa. Você vai fazer isso mudando as suas interpretações catastróficas das coisas. Reduzindo o teu trauma de rejeição, teu trauma de abandono. Aliás, como superar traumas emocionais, tá lá na aba de vídeos do meu perfil. É outra live que é uma das mais profundas que eu já fiz, assim como essa. Essa live já deu 1h10, né? Aliás, parabéns para quem tá aqui, nós estamos já chegando no final. Então, entendam que é um processo. Acabei de falar dos benzodiazepínicos, né? Que são os ansiolíticos, mesma coisa, que é o Rivotril, clonazepam, né? Alprazolam, bromazepam e companhia. Eles têm esse efeito, eu não descarto a importância deles, tá, pessoal? Eles são a dipirona, entre aspas, da psiquiatria. Se você tá com uma febre de 42 graus, você precisa de dipirona, de paracetamol. Então, o Rivotril e companhia, eles são o paracetamol, eles são a dipirona da ansiedade, entre aspas, tá? Mas não é suficiente. A pessoa também precisa de outra classe, presta atenção nisso, outra classe de medicamento chamada antidepressivo, somada à terapia com psicólogo. O que é antidepressivo? Escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, vortioxetina, fluoxetina, sertralina, paroxetina. Então, esses são antidepressivos. Eles são extremamente importantes em casos de ansiedade excessiva grave. Nos outros, a maioria não precisa. Mas, quando é uma ansiedade excessiva grave, aí precisa. Porque apenas a terapia com psicólogo não vai ser suficiente para isso. Vai precisar dos antidepressivos juntos. Esse nome antidepressivo não é um nome bom. Por quê? Porque os antidepressivos são para depressão, mas também são para transtorno de ansiedade. Então, às vezes a pessoa não tem depressão e está tomando antidepressivo por causa da ansiedade. Tá? Normal. Às vezes a pessoa assusta. Nossa, fui no psiquiatra, não tenho depressão, ela me passou antidepressivo. Normal. Por causa da ansiedade. Mas, de novo, somente os remédios, mesmo que estejam corretamente receitados, antidepressivos lá, né, que eu acabei de falar, não são o suficiente. Remédios não vão mudar suas crenças. Remédios não vão tratar baixa autoestima. Não vão tratar problema com a rejeição que você teve com seu pai, com a sua mãe, que te gerou traumas de abandono, que faz você interpretar as coisas de maneira catastrófica. Não vão. Eles vão ajudar o seu cérebro, presta atenção nisso, a formar conexões novas. Eles vão dar condições para o seu cérebro formar condições novas, formar conexões novas. Mas eles não vão formar, entenda isso, eles vão dar condições para o seu cérebro aprender uma nova língua emocional. Mas eles não vão ensinar isso. Você vai aprender isso na terapia com psicólogo. Quem aí já faz terapia, e eu sei que tem algumas pessoas que fazem, porque eu estou vendo pacientes meus aqui, claro, nunca cito o nome, mas sempre vejo vocês, né? Parabéns! Parabéns para quem é meu paciente, para quem é meu ex-paciente também, que já vi mais de uma pessoa aqui também. Estou vendo pacientes, estou vendo ex-pacientes, não cito nome, mas desejo todos. Enfim, quem chegou na live do meio para o final, não se esqueça de rever a live desde o começo, uma live de 1h13 já, uma das melhores e mais importantes que eu já fiz, com certeza. Tem coisas aqui fundamentais, mas quem já faz terapia vai aplicar isso de maneira infinitamente melhor do que quem não faz. Quem já faz terapia que não é comigo, é com outro psicólogo, parabéns também. Porque o que importa é se tratar, né? Seja presencialmente ou seja online, com algum psicólogo que seja bom, que você tenha afinidade, que funcione. E para quem é meu paciente já, né? Sempre gosto de dar um recadinho assim para quem é meu paciente tá aqui. Essa live é um excelente complemento para vocês, mas o processo, vocês sabem que continua. Algumas pessoas eu já vi hoje, outras eu vou ver amanhã, depois de amanhã e assim por diante, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Deixa a live gravada. Delma, a live vai ficar gravada, tá? Assim como
quase todas as outras lives aqui do meu perfil, tem umas 80, 85 lives aqui gravadas, pelo menos, tá? Tem um monte de lives sobre depressão também. Provavelmente semana que vem o tema vai ser compulsão alimentar. Eu não tenho certeza ainda. Eu vou me programar. Em breve vai ser compulsão alimentar. Se não for semana que vem, vai ser em breve. Tem duas lives que eu estou programado para fazer. Uma é compulsão alimentar e outra é para brasileiros que moram fora do Brasil. Também é um tema que me atrai bastante. Também gosto muito desse público, gosto muito de conversar com essas pessoas, né? Tenho uma identificação com isso, porque eu tenho familiares que moram, né, fora, moram na Inglaterra. Enfim, eu mesmo em Londres 2 vezes, estive na Itália também. Então, gosto muito desse formato de atendimento de pessoas que moram fora do Brasil. Atendo algumas pessoas que moram fora. Então, eu vou fazer uma live sobre isso, que já me pediram algumas vezes também pelo direct, pelas caixinhas e assim por diante. Muito bom, Elisa, que bom que você gostou. Quem mais? Paula. Acredito que você deva ter entendido, né, Paula? Tua pergunta deve ter sido respondida. Sara, acalma, relaxa, ótimo. Mari, maravilhoso. Psicóloga Sinara Sepúlveda. Temos uma psicóloga aqui, que legal. Bem-vinda, muito bem-vinda. Aliás, deixa eu ver se está aqui ainda. Já saiu, não? Está aqui sim, legal. Legal. Quem mais? Janete. Pessoal, antes de finalizar, por acaso alguém tem alguma pergunta? Porque é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Enquanto vocês digitam perguntas, na sequência eu vou finalizar somente um último recado, tá? Que é justamente sobre a terapia. Aproveitando aqui, ó, eu com a terapia parada, tá muito difícil para mim, a terapia é a solução. Sim, sim, sim. A terapia é parte da solução, também gosto de falar isso, tá? Sabe por que eu falo que a terapia é parte da solução? Quem que tá falando aqui é Valquíria. Eu vou dizer para você por que a terapia é parte da solução. Porque isso é muito importante, tá, pessoal? Não adianta você ir para o psicólogo 50 minutos por semana e achar que o psicólogo vai fazer um milagre ou uma mágica. Não vai. Então a terapia é uma parte da solução. A terapia vai ajudar você, mas você vai ter que aplicar o que você aprende com o psicólogo. Ah, Márcio, mas o que eu vou aprender com o psicólogo? Faz a terapia e descobre. Faz e descobre. O psicólogo vai te dar coisas para você observar, para você analisar, para você pensar, para você anotar, para você refletir. Se você pega e faz a terapia lá 50 minutos, esquece do que conversou, eu sinto muito, não vai servir para muita coisa. Você tem que, primeiro, não atrasa, não falta, não desmarca, leva a sério, né? Seja pontual. Aliás, quem me conhece, inclusive, sabe que eu sou extremamente pontual, né? Eu atraso às vezes para começar a live quase sempre eu começo atrasado, 5 minutinhos, 10 às vezes. Na terapia é o contrário, eu sou completamente pontual, né? 4 horas não é 4:01, não é 4:02, a não ser que tenha problema na conexão quando o atendimento é online. Senão eu sou completamente pontual. Então faça a sua parte, pensa, reflete, analisa, observa. O psicólogo vai te falar, né, instruções do que você deve fazer, do que você deve observar. Quando eu digo do que você deve fazer, eu não estou falando de decisões que você tem que tomar, não. Eu estou falando de coisas que você tem que observar, que você tem que analisar, ir questionando certos pensamentos. Não adianta você ir para o psicólogo lá 50 minutos, depois você esquece tudo e acabou. Não. Você tem que se organizar, inclusive para fazer anotações durante as sessões. Claro, quando a pessoa é meu paciente, eu explico tudo isso, eu converso sobre tudo isso, eu explico, né? Eu estimulo a pessoa a entrar em terapia de verdade. E cabe a ela isso. Alguns entram e fazem terapia de verdade, e esses têm sempre um ótimo resultado. Outros acabam não fazendo a parte deles. Então, a terapia não é a única solução, ela é uma grande parte da solução. Ela não está desassociada do restante da vida. Isso é interessante, muito pelo contrário, ela é parte integrante da vida da pessoa, parte integrante mesmo. Parte integrante mesmo. A pessoa às vezes fica pensando, nossa, quarta-feira eu tenho consulta com o meu psicólogo, com o Márcio ou com o fulano, tem que falar sobre tal assunto. A pessoa começa já a gostar, a se identificar e a saber o que ela tem que levar para a sessão, né? Inclusive, quem assistiu a live de hoje, eu tenho certeza que entende quando eu falo que a terapia precisa ser semanal. Cuidado com essa história que fazer terapia mensal ou quinzenal. Quinzenal, em alguns casos, até pode funcionar, até pode, desde que o caso seja leve, ou no máximo moderado. Se for grave, esquece. Tem que ser semanal.
Tá? Se o preço de algum psicólogo aí estiver caro e você não consegue pagar, você busca alguém que seja mais acessível ou você se organiza para conseguir pagar. Das duas, uma. Mas tem que ser semanal, principalmente se for caso grave ou moderado. Isso falando de ansiedade, tá? Se for depressão leve, por exemplo, para mim é semanal e ponto final, não tem conversa. Aliás, no meu caso, eu só atendo se for semanal, a não ser que seja alguém que já está em terapia comigo, já está num processo há 1 ano, 2 anos, a pessoa quer passar para quinzenal, né? Por algum motivo, dá para avaliar. Agora, no início do tratamento, comigo é semanal, comigo não tem negociação, né? Às vezes a pessoa fala, mas o preço é muito alto. É um investimento, né? E se a pessoa não tem condições, ela tem que buscar alguém que ela tenha condições. Comigo isso não tem negociação. É semanal e ponto final. Não tem... Não tem outra forma. Comigo não tem outra forma, tá? Enfim. Então é isso. O que mais, pessoal? Acho que é isso então, né? Eu já acho que já esgotar não, mas acho que já tá ótimo por hoje. Obrigada, vou rever desde o começo. Sim, Márcia, veja desde o começo. Erivaldo, muito boa live, muito bom. Então, pessoal, é isso. Semana que vem eu ainda não sei qual vai ser o tema. Possivelmente compulsão alimentar. Não tenho certeza. Brasileiros que moram fora do Brasil, né? Dificuldades emocionais de brasileiros que moram fora do Brasil. Vou fazer uma live sobre esse tema também em breve. Estou me organizando para isso. Na semana que vem ainda não tenho certeza, mas é muito provável que seja compulsão alimentar. Eu vou divulgar no feed e vou divulgar nos stories também, tá? Compulsão alimentar é interessante, muito me interessa. Bom saber, Márcia, bom saber. Vou levar isso em consideração. Compulsão alimentar é um tema que vem sendo pedido, né? Aliás, Márcia, vou te falar. Só para reforçar, assista a live de hoje mesmo de novo, desde o começo. Eu falei algumas coisinhas sobre compulsão alimentar na live de hoje. Já vai ajudar a entender algumas coisas que eu vou falar na live sobre compulsão alimentar, especialmente quando eu falo de sequestro emocional, que é o que a amígdala faz, tá? Então, só para reforçar, quem não viu essa live desde o começo, assista, que tem coisas assim extremamente importantes. E outra coisa, né? Compartilhem essa live com amigos, familiares, né? Falem para entrar no meu perfil, enfim, compartilhem, é só tocar no aviãozinho na hora que eu compartilhar aqui, vai ficar gravada. Enviem para as pessoas que são importantes para vocês, porque é um assunto muito importante e tem coisas fundamentais aqui nessa live. Boa noite para todo mundo e até a próxima.